Vamos às notícias do dia 26 de setembro de 2016. Então, baseado na metodologia que eu expliquei no outro vídeo, eu vou falar um pouco sobre a manchete, as notícias mais lidas e algumas outras notícias de interesse meu, né? Então a manchete de hoje não poderia ser outra. O ex-ministro da Fazenda Antônio Pallotti, ex-ministro de Lula, inclusive, foi preso aí ao se deflagrar a 35ª fase da Operação Lava Jato. Está aí este cidadão de novo envolvido em caso de corrupção, recebimento de propina em valores exorbitantes, né? Ele já foi citado, indiciado, se não condenado, no caso do Mensalão, há cerca de 8 anos atrás, e agora de novo figura aí entre os indiciados na Operação Lava Jato. A cada dia mais o Partido dos Trabalhadores, o PT, se configura como uma verdadeira máfia de corrupção, propina, de compra e venda de vantagens políticas, né? O que é muito ruim, porque, assumo, eu fui enganado por esses caras no começo, pela proposta socialista, pela proposta populista. E eles estão se mostrando verdadeiros canalhas, né? Infelizmente, né? Os fatos ainda não vieram todos à tona, eles ainda não foram julgados, não foram condenados, mas tudo indica que muita gente vai ser presa. Então essa foi a manchete de hoje, né? Mais um figurão político aí, ex-ministro da Fazenda, sendo preso, né? Menos de uma semana depois de outro ex-ministro da Fazenda, esse mais recente, o Guido Mantega, do governo da Dilma, ter sido também levado sob custódia, que é muito triste para um país, um escândalo político desse tamanho. Mas enfim, a justiça tem que ser feita. A notícia mais lida de hoje foi sobre os palavrões que o Faustão falou no programa dele, sentando o pau no governo Temer e na proposta de renovação do ensino médio aqui no Brasil. Bom, primeiro, eu acho que o Faustão, ele não é exatamente a pessoa mais inteirada de assuntos políticos, de assuntos sobre educação, para dar qualquer opinião que seja nesse sentido, né? Então ele foi totalmente passional ali e xingou o governo, falou que não tinha que tomar uma medida dessa sem antes consultar a população. Primeiro, a proposta não é do governo do PMDB, não é do governo Temer, é do governo da Dilma. Ele só está agora operacionalizando, né, a MP. Segundo, obviamente houve consulta pública e a gente pode considerar o voto a consulta pública, né? Então, era uma proposta de Dilma, a maior parte da população foi lá e votou na Dilma, então quer dizer que eles acatam tudo, ou pelo menos a maior parte daquilo que ela sancionar, ou das medidas que ela colocar em pauta para serem discutidas. Então, falou, acho que uma bobagem muito grande. Mas as pessoas adoram uma fofoca, adoram quando um famoso escorrega no tomate ou fala uma coisa que esteja fora do protocolo. Isso dá muito destaque. Uma notícia totalmente irrelevante aí, se você ler só o que o Faustão falou, né? Dá ibope pro cara por uma coisa tão torpe. Bom, outra notícia é o debate que haverá hoje, dia 26 de setembro, lá nos Estados Unidos, entre os presidenciáveis. Então, o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton hoje vão debater, e não sei se é o último debate, estou um pouquinho por fora, devia estar muito mais antenado sobre isso, mas esses vídeos vão até me ajudar a ficar um pouco mais por dentro, porque eu provavelmente não vou acompanhar o debate, mas amanhã eu quero ver a repercussão e começar a me inteirar um pouquinho mais sobre a proposta desses dois que hão de governar aí a maior economia do mundo, né? E o país com mais
representatividade em todas as esferas, militar, civil, econômica, cultural do mundo. Então temos que estar muito atentos ao que ocorre naquele país. As decisões que são tomadas lá, elas afetam e muito todos nós, tá? Bom, outra notícia é a desoneração da carga tributária concedida pelo governo para certos setores da indústria, né? Então a indústria branca, né, a linha branca, fabricação de geladeiras, fogões, micro-ondas, etc, a indústria cervejeira e algumas outras que eu não vou me recordar agora, mas enfim, elas foram então beneficiadas com a desoneração da carga tributária de alguns tributos, dentre eles, salvo engano, o IPI, que continua reduzido, muito reduzido. Isso causa um impacto passivo para o governo na taxa de 15 bilhões de reais por ano. Então, hoje, o consumo ele não está girando muito, porque essa foi a intenção quando desoneraram esses setores, que incentivasse o consumo, mas o consumo continua em baixa. Obviamente, o brasileiro está lascado economicamente, está endividado, está com a moral baixíssima e não está comprando mesmo. E não importa o quão baixo o preço estiver, óbvio, tem um limite, mas não estando fora daquela zona de coerência, o brasileiro não vai comprar mesmo, né? Então o governo está aí entrando com uma medida para retornar os tributos a esses setores. Então, se eles já estavam com complicações para vender, vão ficar com mais complicações ainda. O que há de se fazer, né? O que há de se fazer? As empresas também, o setor privado, precisa dar seus pulos, né? Não pode deixar que o governo norteie. De modo algum, não pode se deixar que o governo norteie o status da empresa, o status da corporação, né? O governo concedeu uma série de mamatas que agora estão acabando, e as empresas vão quebrar. Por isso eu acredito que não, mas muita gente vai acabar perdendo emprego, né? Direta e indiretamente. Mas o que há de se fazer? O mercado precisa aprender a trabalhar cada vez mais sem a participação do Estado. Essa é a verdade. E por último, bem rápido, eu não quero que esse vídeo fique com mais de 10 minutos, um juiz lá de Porto Alegre, ele publicou uma série de fotos divulgando o estado deplorável de certas cadeias, de certas penitenciárias do Estado. Então estão lá presos, dormindo uns em cima dos outros, sem condições, as condições mínimas sanitárias, a comida precária, aquele estado realmente lastimável de sobrevivência. A isso eu só tenho que dar uma opinião. Primeiro, não é todo cidadão que está lá. Eu diria que da população carcerária do Brasil, eu digo isso com muita assertividade. Vou ser generalista, mas vou falar. A maior parte merece estar ali. A maior parte, praticamente todos, tomaram ações que os levaram até esse destino. Eles não foram convidados a estar ali. Então, primeiro, eles merecem estar presos. E a prisão, ela não é um hotel 5 estrelas. Ela não é um resort, não é um spa. É um local que o cara vai para pagar pelos crimes que ele cometeu, muitos dos quais terríveis, né? E, em segundo lugar, o Brasil ele não pode prever no aumento da população carcerária, um investimento em construção de presídio. Poxa, não pode. Se está faltando investimento em educação, saúde, infraestrutura, a gente vai tirar um recurso precioso para colocar